Romanos, capítulo 1, versículos 13 a 17, diz assim a palavra do nosso bom Deus. Quero que vocês saibam, irmãos, que muitas vezes me propus a ir visitá-los, no que tenho sido até agora impedido, para conseguir algum fruto igualmente entre vocês, assim como também tenho conseguido entre os outros gentios, pois sou devedor tanto a gregos como a bárbaros, tanto a sábios como a insensatos. Por isso, quanto a mim, estou pronto a anunciar o evangelho também a vocês que estão em Roma, pois não me envergonho do evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego, porque a justiça de Deus se revela no evangelho de fé em fé, como está escrito, o justo viverá por fé. Até aqui a palavra de Deus, oremos. Pai amado e bendito, te agradecemos. Como estou feliz de estar aqui com meus irmãos nessa noite. Podemos louvar e engrandecer o teu nome, contar e cantar as tuas maravilhas. Senhor, abençoa-nos nesse momento, fala aos nossos corações e ser engrandecido em tudo que faremos ainda nessa noite, em nome de Jesus. Amém. Os irmãos podem sentar. Esse trecho da carta de Paulo aos Romanos, especialmente os versículos 16 e 17, são muito marcantes na história da igreja, porque marcaram a história de homens muito importantes na vida da igreja. Por exemplo, Agostinho de Hipona foi marcado por esse texto. O grande reformador Martinho Lutero foi tremendamente impactado por Deus ao ler o versículo 17, que fala do evangelho, que o justo viverá por fé. Uma citação lá do profeta Abacuque, lá em Abacuque capítulo 2. Alguns anos atrás eu preguei todo o livro de Abacuque, que é um livro belíssimo, em que o profeta questiona a Deus sobre a dificuldade que ele vivia em seu povo, a violência crescendo, a maldade. Ele fala: até quando, Senhor, verei violência? Até quando verei tantas coisas ruins? Em outras palavras, no capítulo 1 do livro do profeta Abacuque. E Deus responde a ele que as coisas não iriam melhorar, mas iriam piorar, porque ele enviaria os caldeus, os babilônios, para levarem seu povo cativo por causa da desobediência do povo de Deus. E assim Abacuque fica surpreso e responde a Deus novamente: Senhor, assustado com aquilo. E Deus fala que também traria juízo sobre os caldeus, sobre os babilônios. E lá no capítulo 2, nesse contexto do livro do profeta Abacuque, diz que o ímpio não agrada ao Senhor, mas o seu justo viverá pela fé, ou pela minha fidelidade, uma outra tradução possível também. O apóstolo Paulo pega esse versículo e aplica aqui, inspirado pelo Espírito Santo, para falar do evangelho. Nessa noite, irmãos, eu queria falar do evangelho, algo tão básico, tão fundamental, mas que tem sido, por vezes, deixado de lado, não tão enfatizado em nossas vidas e nossas igrejas. A importância do evangelho, a transformação que Deus opera. Por isso, não à toa, cantamos músicas que falam de conversão, de transformação. Jesus Cristo mudou o meu viver, porque Ele vive, posso crer no amanhã. Quando Jesus estendeu sua mão, e aquela que diz, Senhor, formoso és, e no refrão diz, tua palavra ao mundo eu deixarei brilhar, me ajude, ó Deus, viver só para ti, minha coroa eu deixo aos teus pés, para me lembrar que a minha recompensa é tua glória, vive em mim. Um louvor muito belo, que nos chama a pedir a Deus que reacenda a chama do amor pelos perdidos e pela pregação do evangelho. Então é sobre isso que eu quero falar com os irmãos nessa noite, e que Deus reavive em nossos corações aquele primeiro amor, aquela alegria de termos conhecido a Cristo, de termos sido alcançados pelo evangelho e de levar esse evangelho também a outros. Então eu queria chamar a atenção nesse texto em primeiro momento, e depois outros dois trechos aqui da Epístola de Paulo aos Romanos. Primeiro falando do anúncio que o apóstolo Paulo tinha a fazer em Roma. Paulo tinha um anúncio a fazer em Roma, e esse anúncio era o evangelho. Esse anúncio trazia na sua mensagem um problema, mas Paulo, após apresentar esse problema nos capítulos 1 até o capítulo 4, apresenta a solução lá no capítulo 5 de Romanos. E depois a gente vai ver o que esse anúncio que Paulo tinha do evangelho, em que ele apresenta um problema, depois a solução deve impactar na vida prática daqueles que se dizem servos de Jesus Cristo. Então, primeira coisa, Paulo não tinha ido a Roma. Paulo tinha boas notícias daquela igreja. Ele fala aqui no capítulo 1, a partir do versículo 8, ele fala que dava graças a Deus pela fé que havia ali em Roma, na vida da igreja dos romanos. E ele com alegria fala no versículo 13 que lemos, que ele muitas vezes quis ir visitá-los, mas não conseguiu. E ele queria estar com eles
diz já no versículo 15, quanto a mim estou pronto a anunciar o evangelho também a vocês que estão em Roma. Então Paulo tinha uma agenda bem definida. Paulo tinha um propósito muito claro no seu coração, anunciar o evangelho também em Roma. Então ele fala, eu queria muito estar com vocês, queria muito... E aí, reforçando o que eu falei há pouco, Paulo, naquela época não tinha internet, não tinha WhatsApp, não tinha como transmitir um culto ou mandar uma mensagem de vídeo ou de áudio para alguém, mas ele tinha as cartas. Então ele podia assim, estou mandando a carta para vocês, então está tudo certo. Eu mando a carta para vocês, pede para alguém ler na igreja, e vocês sabem o que eu penso, as minhas preocupações, as minhas intenções para você, e Deus abençoe e siga a vida de vocês. Mas não, Paulo faz isso, Paulo escreve uma carta, envia para Roma, para que os romanos lessem, mas ele diz aqui, no versículo 13 ainda, para conseguir algum fruto igualmente entre vocês, assim como também tenho conseguido entre outros gentios. Isso aqui sugere que Paulo entendia que algo diferente acontecia quando ele estava presencialmente com aquela igreja. Então eu creio que se Paulo vivesse em nossos dias, ele não desprezaria a bênção de estarmos reunidos como estamos essa noite. Não substitua a bênção de estar na igreja, a bênção de estar junto com os irmãos, como eu creio que Paulo entendia muito bem, por nada nessa vida. Aproveite cada oportunidade. Claro, eu sei que nem sempre é possível estarmos em todos os cultos. A nossa igreja não tem uma agenda de cultos muito cheia, só temos um culto durante a semana, eventualmente outros, algumas outras atividades pontuais, mas mesmo assim, às vezes não dá para estar em todas. Mas sempre que possível, lembre do que Paulo falou, conseguir algum fruto igualmente entre vocês. Ele valorizava o fato de estar presencialmente com aqueles irmãos compartilhando o evangelho. Então, Paulo tinha uma agenda muito clara. Ele queria ir para Roma, pregar o evangelho para aquela igreja. E no versículo 16, tão conhecido, ele diz, pois não me envergonho do evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e depois do grego, e também do grego. Por que primeiro do judeu? Porque o evangelho foi apresentado primeiro ao povo judeu, e depois ao grego, aqui não só ao grego, mas representando todas as nações que seriam alcançadas pelo evangelho. E ele fala, não me envergonho do evangelho. Você já em algum momento se sentiu envergonhado de ser cristão? Sentiu um constrangimento? Eu confesso que eu, além de ser cristão, sou pastor, então, às vezes eu confesso que, em certas circunstâncias, vejo as pessoas falando algumas coisas, fico até assim, meu Deus, souberem que eu sou pastor, vão querer fazer o que comigo aqui. Mas, não se envergonhe, pregue o evangelho, tenha sabedoria, não fale para todas as pessoas da mesma forma em todos os lugares, peça a Deus sabedoria para tratar as situações de forma distinta, mas Paulo testemunha que não se envergonha, porque o evangelho é o poder de Deus. Irmãos, isso é muito maravilhoso, que Paulo associa o poder de Deus à salvação. A gente muitas vezes ora para que Deus manifeste o seu poder, curando pessoas, nós cremos que Deus cura ainda hoje, Deus libertando pessoas de possessão demoníaca, Deus operando uma maravilha, um milagre na nossa vida financeira, numa família desestruturada, tudo isso nós oramos e é digno fazermos isso, e cremos que Deus pode operar o seu poder e agir na nossa vida cotidiana. Mas a manifestação mais extraordinária, mais maravilhosa do poder de Deus é a salvação. Eu e você estávamos condenados. Eu e você estávamos caminhando para o inferno. Eu e você estávamos pobres, perdidos, sem Deus, sem Jesus, como cantamos, quando Jesus estendeu a sua mão para nós. E Ele, com poder, nos tirou, nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, como Paulo fala aos Colossenses. E aí ele fala no versículo 17, a justiça de Deus se revela no Evangelho, de fé em fé, como está escrito, o justo viverá por fé. O Evangelho é baseado na nossa própria justiça, não no que nós fazemos. O reverendo Augusto Nicodemos, comentando esse texto, ele falou isso, que as outras religiões são centradas no homem, no que o homem pode fazer. O que você pode fazer para chegar até Deus. Hoje na escola dominical citamos de passagem a Torre de Babel. Os homens quiseram construir uma torre para serem conhecidos e terem segurança. Eles quiseram construir um caminho para chegar aos céus. E como terminou isso? Como o próprio nome Babel significa, em confusão. A tentativa do ser humano de chegar aos céus por seus próprios esforços deu em confusão. Mas o Evangelho fala que a justiça de Deus é pela fé. Deus apresenta a nós, e nós pela fé somos alcançados por esse Evangelho, de fé em fé. Mas eu falei que Paulo tinha um anúncio, mas logo a seguir ele apresenta um problema, que também mencionei de passagem na aula da escola dominical. Inclusive fica um convite para você que venha no próximo domingo. Vamos ter algumas aulas sobre a relação do cristão com a política. Não venha armado, por favor, nem traga pedras. Brincadeira. A conversa foi muito boa que a gente teve de manhã, né? A gente conversou de forma pacífica e tudo, mas é um assunto que gera
discordância, gera divergência, mas a gente combinou que a gente vai discordar em amor, vamos entender um pensamento do outro. E foi uma aula muito curiosa, muito proveitosa. Eu creio que domingo que vem, no seguinte, também não será diferente. Então faça o esforço para estar de manhã na nossa escola bíblica dominical. Mas a gente citava esse texto, a partir do versículo 18, que Paulo apresenta o problema da humanidade. Após anunciar o que ele queria fazer em Roma, que era pregar o Evangelho, ele apresenta o problema a partir do versículo 18. Leia em voz alta os versículos 18 a 25 aqui de Romanos capítulo 1. Leia comigo. A ira... que por meio da sua injustiça suprimem a verdade. Pois o que se pode conhecer é manifesto entre eles, porque Deus lhes manifestou. Porque os atributos invisíveis de Deus, isto é, o seu eterno poder e a sua divindade, claramente se reconhecem desde a criação do mundo, sendo percebidos por meio das coisas que Deus fez. Por isso os seres humanos são indesculpáveis, porque, tendo conhecimento de Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças. Pelo contrário, se tornaram nulos e o coração insensato deles se obscureceu. Dizendo que eram sábios, se tornaram tolos e trocaram a glória do Deus incorruptível por imagens semelhantes ao ser humano corruptível, às aves, aos quadrúpedes e aos répteis. Por isso, Deus os entregou à impureza, pelos desejos do coração deles. Eles trocaram a verdade de Deus pela mentira, adorando e servindo a criatura em lugar do Criador, o qual é bendito para sempre. Amém. Então Paulo denuncia o problema da humanidade, que Deus se revela na criação. É o que a teologia chama de revelação geral. Deus está o tempo todo se revelando. O Salmo 19, Davi diz lá no Salmo 19, os céus proclamam a glória do Senhor e o firmamento anuncia as obras das suas mãos. Muitas pessoas olham e falam, eu creio que existe um Criador, um Deus que criou alguma coisa, eu não sei que Deus é esse. Que Deus está revelando a sua glória, mas os seres humanos, nós permanecemos na dureza do nosso coração e assim somos indesculpáveis. E o versículo 24 é muito marcante. Após falar da idolatria, de fazer imagens para a adoração, o versículo 24 diz que Deus entregou a impureza pelo desejo do coração deles para desonrarem o seu corpo entre si. Irmãos, o que parece que Deus faz é como se tivesse uma trava moral no ser humano, igual essas travas de carro de abrir porta, sabe, aqueles carros que tem um pininho assim que levanta e abaixa. Agora tem muitos carros que não tem mais isso, mas tinha aquele pininho que você levanta na porta e abaixa. Os carros mais antigos não tinha nem como, não era nem elétrico aquilo ali, era manual mesmo, você tinha que botar a mão e puxar. É como se Deus tirasse um pino que deixa o ser humano entregue à sua própria maldade. Que o nosso coração é mau, o nosso coração por natureza deseja aquilo que desonra a Deus. Nosso coração por natureza é idólatra, nosso coração por natureza se inclina para aquilo que não glorifica a Deus. E uma evidência disso está na imoralidade sexual que ele cita a partir do versículo 26. Olha o que ele diz, por causa disso o quê? Por causa da incredulidade, por causa dos homens verem Deus na natureza e não reconhecerem o Senhor, por causa disso, Deus os entregou a paixões vergonhosas. Porque até as mulheres trocaram o modo natural das relações íntimas por outro, contrário à natureza. Da mesma forma, também os homens, deixando o contato natural da mulher, se inflamaram mutuamente em sua sensualidade, cometendo indecência, homens com homens, e recebendo em si mesmos a merecida punição do seu erro. Mostrando como a imoralidade sexual é um problema cultural, é um problema social, mas também é um juízo de Deus contra pessoas que rejeitam a revelação do Senhor. Então havia esse problema. E aí Paulo continua falando aqui, nos capítulos 2, 3 e 4, que esse problema não é só dos judeus. Os judeus também se incluem nisso. E não é só dos gentios, é dos judeus também, mas não é só dos judeus, é dos gentios também, ou seja, toda a humanidade. Aqui no capítulo 3, um versículo muito conhecido, que é um excelente versículo para você evangelizar, porque, como eu dizia, as religiões buscam a Deus da sua maneira, tentando criar um caminho para Deus. Só que nós todos pecamos. Olha o que diz Romanos 3, 23. Pois todos pecaram e carecem da glória de Deus,
Então, todo homem, toda mulher é pecador. O maior problema que temos não é social, não é econômico, não é político, não é ideológico, como vimos hoje na nossa escola bíblica dominical. O maior problema que temos é o nosso próprio coração, inclinado para o mal, inclinado para desobedecer a Deus. Mas se Paulo fala do seu anúncio do Evangelho, e depois apresenta o problema da humanidade, o pecado, e o justo juízo de Deus, que Deus é justo, Deus é santo, contra o pecado, na sequência ele aponta o caminho, a solução que nós temos a partir de Jesus Cristo. Essa questão da ira de Deus, algumas pessoas têm dificuldade. Mas peraí, como é que Deus é bom, Deus é misericordioso e Deus é irado? Eu não consigo enxergar Deus que é tão bom, tão maravilhoso, tão bondoso, tão misericordioso, tendo raiva, tendo ira. Uma forma que pode te ajudar a entender isso melhor é você pensar alguma vez que você reagiu de forma irada contra uma injustiça. Não é porque alguém fez uma besteirinha que você não gosta, porque a sua esposa não guardou a louça onde você queria, ou porque o seu marido não comprou um presente que você queria, mas uma injustiça mesmo. Alguém fez algo muito grave e você tomou conhecimento. De repente, uma violência com uma pessoa, de repente, uma mulher que você conhece que foi agredida pelo marido. A gente ouve histórias assim, às vezes o marido bêbado chega em casa e agride a mulher, e você conhece a mulher, e se isso não gerar uma indignação em você, tem algo errado contigo. Não, isso é assim mesmo, deixa ele te bater, é assim mesmo, a vida é assim, o marido bate mesmo, suporta um pouco, bota um gelinho e depois segue aí. Você perdeu totalmente a tua humanidade. Isso tem que gerar uma indignação. Isso tem que gerar em nós, né, doutor Daniel, ele é especialista em Maria da Penha. Isso tem que gerar em nós um senso de justiça. Não posso aceitar isso, não posso admitir isso como normal. Um homem chegar bêbado e bater na sua esposa, espancar a sua esposa, espancar seus filhos, ou uma violência contra uma criança, ou uma violência contra um homem, uma injustiça, alguém que é morto, alguém que é preso injustamente. Nós não podemos ver essas coisas e achar normal. Alguém que rouba outro, alguém que se beneficia da dificuldade que o outro está passando, ele fala, não, é assim mesmo, o mundo é injusto, os homens são maus, é tudo assim mesmo. Não, a gente tem que gerar uma indignação santa em nós. Agora imagina Deus, que é perfeito, Deus que é santo, Deus que é totalmente justo. Quanto mais nele, os nossos pecados não devem gerar ira. Então quando você tiver dificuldade de entender essa questão da ira de Deus, pense em momentos que você experimentou uma ira justa. Não é uma ira injusta, mas uma ira justa. Que é esses exemplos que eu te dei. Existem muitos outros. Ou quando você descobre que um político, como já aconteceu e acho que mais de uma vez em nosso país, roubou dinheiro que era para a merenda das crianças. Aí você sabe que num bairro pobre tem uma escola e os pais botam as crianças lá contando que as crianças vão ter uma refeição pelo menos no dia e sabendo que muitas crianças só têm uma refeição no dia naquele lugar e um bendito de um homem desvia aquele dinheiro e a criança fica a pão e água e você achar isso normal, falar, não, assim mesmo, o ser humano é mau. E ver as crianças passando dificuldade porque o cara desviou dinheiro para viajar, para passear, para enriquecer. Isso tem que gerar uma indignação santa em nós, quanto mais em Deus. Então a injustiça, a maldade, deve gerar uma indignação santa em nós e certamente gera em Deus. Então o problema da humanidade é que nós somos maus. Deus é bom, Deus é santo e Deus é justo. Deus é amor, mas Ele é um Deus justo. Ele não compactua com a injustiça. Ele não acha bom quando alguém se beneficia de forma injusta de algo que não lhe pertence. Então, Paulo apresenta o problema. Todos pecaram e carecem da glória de Deus. Todos nós nascemos em pecado. O salmista Davi, após ter pecado com Batseba, escreveu o Salmo 51 e disse, em pecado me concebeu minha mãe. Não é que o sexo é pecado, mas é evidenciando que nós já nascemos pecadores. Então, todos nós somos pecadores, temos um problema. E aí Paulo aqui mesmo em Romanos 24, já aponta o terceiro tópico da nossa mensagem, que é a solução. Versículo 23 ele diz, pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. E o versículo 24 ele apresenta a solução. Sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus. A quem Deus apresentou como propiciação, ou seja, alguém que faz com que Deus se torne propício a nós. No seu sangue, mediante a fé. Deus fez isso para manifestar a sua justiça, por ter Ele, na sua tolerância, deixado impunes os pecados anteriormente cometidos. O que Paulo está falando? Estávamos perdidos, todos estávamos mortos, caminhando para o inferno, mas Deus entregou o seu Filho para morrer em nosso lugar. Deus entregou o seu Filho para, gratuitamente, por sua graça, favor imerecido, recebermos a redenção.
Então, o anúncio de Paulo, primeiro ponto, o evangelho. O problema que Paulo apresenta, somos todos pecadores. E a solução, a vinda de Jesus Cristo. E aí vai para o capítulo 5. Romanos 5. A partir do versículo 1, diz assim a palavra de Deus. Justificado. O que é justificado? É você ser tornado justo. Éramos pecadores, tínhamos uma sentença condenatória sobre nós, e aí, por meio de Jesus Cristo, Deus nos declara justos. Não é que a gente se tornou perfeito nem bonzinho, mas por meio de Cristo, nós nos tornamos justos, e o Espírito Santo habitando em nós, nos convence do pecado, da justiça e do juízo, e aí devemos viver uma vida que glorifique a Deus. Romanos 5:1. Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus, por meio do nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual obtivemos também acesso pela fé a esta graça na qual estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Então, como acessamos isso? Como pagamos esse ingresso? Pela fé, que é um dom de Deus, como Paulo fala aos Efésios. E é lá no versículo 5, Paulo diz assim: porque Cristo, quando nós ainda éramos fracos, morreu a seu tempo pelos o quê? Versículo 5? Leia, Romanos 5:5. Perdão, você está atento, né? A minha letra está muito pequena, eu tenho que comprar outra Bíblia, gente. Perdão, vocês estão certos. O 5 fala do Espírito Santo derramado, é o 6. Porque Cristo, quando nós ainda éramos fracos, morreu a seu tempo pelos ímpios. Todos nós éramos ímpios. Ímpio ou impiedoso, que não tem piedade, que não busca a presença de Deus. Piedade não é só um bairro que tem ali perto do Meier, não. Piedade também não é só você ter compaixão do outro. Piedade é uma vida pia, uma vida de alguém que teme a Deus. Ou como diz o bispo Alexandre lá de Recife, temer a Deus é levar Deus a sério. Alguém que leva a Deus a sério, tem temor a Deus, tem respeito a Deus, e aí vive uma vida pia, uma vida piedosa. Mas nós não éramos assim, nós éramos todos ímpios. Às vezes lá em casa eu vejo com meus pequenos, né? E eu vejo assim, meus filhos são tão lindos, tão maravilhosos, tão pecadores também. Às vezes sai com umas assim que eu falo, meu Deus, é muito pecador para todo lado, né? E o João também, tá? O João fez 3 anos, tem síndrome de Down, mas é pecadorzinho também. Agora deu para abrir o berreiro quando faz alguma coisa que ele não quer. E quando até uma curiosidade para ilustrar, você beber uma água para ajudar a garganta, vou chupar a balinha que a Cris me deu, obrigado, Cris. O João toma um remedinho todo dia de manhã, não é para a cabeça não, isso aí o pai que toma, não toma não. Ainda não, mas é um remedinho para que ele tem, ele nasceu também por conta da síndrome de Down, ele tem uns cálculos, e a gente tem que ficar monitorando, e por isso ele toma um remédio chamado Puran, ou tem um outro nome lá. Aí todo dia de manhã tem que tomar esse em jejum, então ele acorda, a gente tem que, né, eu e Tatiana, quem acorda primeiro, já deu o remédio, João? Ele vai, prepara lá, que tem que deixar dissolver e dá para ele. Ele toma de boa, João para comer ele é uma maravilha, né, Regina? Ele não tem tempo ruim. E aí a gente tem que dar o remédio para ele, tem que dar um pequeno jejum de 20 a 30 minutos. Então o que a gente faz? A gente dá o remédio para ele, normalmente ele acorda antes dos outros 2. Mas às vezes ele acorda junto com os outros 2. E os outros 2 acordam bufando de fome, a gente vai fazer vitamina do Daniel e da Raquel. Aí o que acontece? João tomou um remedinho, tem um pequeno jejum, não é assim mesmo, Regina? Que tem que meia hora, 20 minutos, que tem, então a gente não faz a comida dele primeiro, dá o tempinho do jejum dele, deixa ele esquecer lá com os brinquedos dele para não ficar com fome, e vamos fazer a vitamina dos outros. O que acontece? Prepara tudo, bota no liquidificador. Quando liga o liquidificador, vem aquele passinho desengonçado, aí ele agora entra na cozinha e faz assim, ó. Ele não sabe falar ainda. Mas ó, e a situação? A gente não pode dar que a vitamina dos outros, se ele está no jejum ainda, a gente dá uma engabelada nele, daqui a pouco vai e dá a comida dele. Mas ele vai marcar presença lá. Ouvir barulho do liquidificador, opa! Vai lá na cozinha pedir assistência, é comigo. Nesse caso ele não está nem fazendo nada de errado, né? Vamos dar um desconto. Mas só para ilustrar que ele também é pecador, não é porque ele tem síndrome de Down e tem 3 anos que ele não é. Todos nós nascemos em pecado. E quando você faz alguma coisa que ele não quer, todo mundo fala, ele é tão bonzinho, tão alegre. Hoje de manhã estava aqui na igreja rindo, feliz, contente, mas faz uma coisa que ele não quer que você vai ver, vai ser o outro lado do João. A minha sogra conhece muito bem, ele tem um temperamento firme igual a mãe, assim, só a mãe. O pai e a mãe, uma personalidade forte, não dava para sair diferente do que são os 3. Então, é tudo pecador,
todos pecadores. Mas Deus, em sua graça, quando éramos ímpios, enviou Jesus Cristo. Voltando aqui ao capítulo 5, versículo 7, diz: dificilmente alguém morreria por um justo, embora por uma pessoa boa, alguém talvez tenha coragem para morrer. Aí lê o versículo 8, que é muito bonito. Mas Deus, pelo fato de Cristo ter morrido por nós, quando ainda éramos pecadores. Continue. Logo, muito mais agora, sendo justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos. Então, Paulo diz que tem uma mensagem, um anúncio, o evangelho. Quer ir em Roma pregar o evangelho, que é o poder de Deus para a salvação de todo o que crê. Primeiro o judeu, depois o grego. E o evangelho é de fé em fé, porque o justo viverá pela fé. Aí ele fala do problema do ser humano, a idolatria, o pecado, a distância do Senhor. Mas aí ele apresenta, lá em Romanos 3:23, todos pecaram e carecem da glória de Deus, mas somos justificados gratuitamente no amado em Cristo Jesus. E que ele fala que somos justificados pela fé. Então Paulo apresenta o problema e apresenta a solução. E agora? Agora que nos reconhecemos pecadores, agora que entendemos que todos nós nascemos em pecado, agora entendemos que há uma inclinação do nosso coração para o mal, mas o Espírito Santo nos convence, nos leva ao arrependimento de pecados e à fé em Jesus Cristo como Senhor e Salvador das nossas vidas. O que devemos fazer? Aí pule lá para o capítulo 12 de Romanos, para o quarto e último ponto dessa mensagem. O anúncio, o evangelho, primeiro ponto. O problema, o segundo ponto. Terceiro ponto, a solução, a salvação em Cristo. E o quarto ponto, a prática cristã, Romanos 12. Paulo aqui no capítulo 12, depois de expor de forma muito profunda uma doutrina muito sólida. Alguns chamam Romanos como a primeira teologia sistemática da história da igreja. A partir do capítulo 12 ele apresenta como deve ser a vida daqueles que foram alcançados por Jesus. Romanos 12, 1, um texto muito conhecido. Leia em voz alta os versículos 1 e 2. Portanto, irmãos, este é o culto racional de vocês. E não vivam conforme os padrões deste mundo, mas deixem que Deus os transforme pela renovação da mente, para que possam experimentar qual é a boa. Então, uma vez que a gente entendeu isso, que a gente tinha um problema, nós pecadores estávamos distantes do Senhor. Lembro de Isaías 59, que muita gente... hoje eu não ouço muito isso não, mas no passado eu já ouvi muita gente falando, porque as mãos do Senhor não estão encolhidas que não possa salvar, seus ouvidos não estão fechados que não possa ouvir o clamor do seu povo. Que coisa linda! Isaías 59, 1. Só que no versículo 2, o profeta Isaías fala: mas os seus pecados fazem a separação entre vocês e Deus. A mão de Deus de fato não está encolhida, o seu ouvido não está surdo para que não possa ouvir, mas os nossos pecados nos separam de Deus. Então Isaías 59, você tem que ler o versículo 1 e o 2 juntos. Mas Deus rompeu esse abismo e nos aproximou de Cristo. E agora que nós entendemos isso, o Espírito Santo nos convenceu, quebrou nosso coração, nós nos arrependemos dos nossos pecados e botamos a nossa fé em Jesus Cristo como Senhor e Salvador das nossas vidas, precisamos viver não conforme os padrões desse mundo, mas experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus pela renovação da nossa mente. E alguns exemplos práticos, Paulo dá aqui a partir do versículo 9 de Romanos 12, que diz assim: o amor seja sem... Versículo 9, o amor seja sem hipocrisia. Irmãos, como é ruim quando você percebe que alguém está querendo manifestar amor, mas você sabe que é hipocrisia. Pode ser que você esteja enganado, não fique paranoico também. Todo mundo que chega, tem gente que é assim, todo mundo que vai dar um abraço, todo mundo que vai apertar a mão, todo mundo que oferece alguma coisa. No casamento, às vezes, assim, depois de alguns anos de casado, eu e Tatiana, às vezes a gente brinca. Assim, ela prepara alguma coisa e leva para mim, eu falo: mas você está bem, está com febre? O que você está querendo? Você está precisando? Né, irmão Lúcio? Quando tem muito tempo de casado, às vezes a gente brinca assim, né? Está precisando de alguma coisa? Mas o amor pode ser sem hipocrisia, pode ser um amor sem segundas intenções. Seja um amor sem hipocrisia. Como é bom quando você percebe que alguém ama a você e quer o seu bem, independente de querer nada em troca. Irmãos, como isso tem um poder no meio da comunidade. Quando alguém vai te abençoar, quando alguém te manda uma mensagem, te liga, ou manda uma mensagem, um louvor, ou manda a pregação, né? A irmã Fátima tem esse hábito. Tem esse hábito também, a gente está mandando as pregações no início da semana. Mande para alguém: olha, ouça essa palavra que foi
pregado lá na igreja, ouça esse louvor, compartilhe a palavra de Deus, e quando você percebe que alguém está fazendo isso sem nenhum interesse, também sem hipocrisia, então ele falou, o amor seja sem hipocrisia. Ainda no versículo 9, odeiem o mal e apeguem-se ao bem. Amem uns aos outros com amor fraternal, um amor fraterno, um amor verdadeiro, transparente. Quanto à honra, deem sempre preferência aos outros. Quanto ao zelo, não sejam preguiçosos, sejam fervorosos de espírito, servindo ao Senhor. Acho que esse é um grande problema da nossa geração. Por conta da gente ter muita facilidade na mão, é o celular na mão, é o controle da televisão, é tudo muito fácil, é o micro-ondas, você joga ali uma comida congelada, e não faça isso com frequência, que não faz nada bem, mas você joga lá e a comida está pronta em 3 minutos. A gente está ficando um pouco preguiçoso, meio acostumado a ter tudo na mão. E Paulo recomenda já aqui, ó, quanto ao zelo, não sejam preguiçosos, sejam fervorosos de espírito, servindo ao Senhor, como ouvimos ontem no jejum, a mensagem que eu já mencionei do diácono Marcos sobre o Salmo 100, sirvam ao Senhor com alegria, entreguem suas portas com júbilo. Ele falava de nós servimos a Deus com alegria, foi uma mensagem que muito me abençoou, e eu creio que é pertinente para todos nós que trabalhamos na igreja, mesmo para você que ainda não trabalha, mas que tem esse desejo no coração, faça com alegria. Hoje cheguei aqui, eram 10:45, já tinha gente aqui na igreja, a gente chegando logo depois, estava todo mundo aqui, 5 horas da tarde já estávamos com a banda montada, ensaiando, nos preparando para o louvor, aí chegaram os ministros, chegaram os diáconos, como é bom ver os irmãos chegando com alegria, faça isso com alegria. O diácono Marcos falava ontem, às vezes você chega na igreja com algum problema, com alguma questão, está com alguma questão pessoal, financeira, pessoal, e a gente vem, não pense que quem está aqui servindo, está todo mundo com a vida maravilhosamente bem, às vezes é na hora que você tem maior dificuldade, que Deus vai te colocar para trabalhar, para participar de algum serviço na igreja, mas faça isso com alegria. E o diácono Marcos testemunhava, o que eu também testemunho hoje, ele testemunhava ontem, que muitas vezes você chega na igreja com o coração abatido, angustiado, aflito por alguma questão, e você abre o coração diante de Deus e você sai daqui, não foi isso que você falou, Marcos? Com alegria, com louvor no coração, porque Deus se move quando nós estamos servindo a Ele e ao seu povo. Então sirvam ao Senhor com fervor. Versículo 12, alegrem-se na esperança, sejam pacientes na tribulação e perseverem na oração. Meu amigo pastor Márcio, que está lá em Taubaté, ele pregou sobre esse versículo quando esteve aqui, falando do seu livro sobre oração. Alegre-se na esperança, seja paciente. Olha quanta dificuldade para a nossa geração, a paciência, mas seja paciente na tribulação. Passaremos por tribulação e às vezes as coisas não vão se resolver tão rápido como gostariam, mas seja paciente. E persevere na oração. Como isso é importante, irmãos. Jesus contou uma parábola, você deve lembrar, da viúva e do juiz iníquo, que ela ficava lá batendo na porta do juiz, julga a minha causa, julga a minha causa, julga a minha causa, até que o juiz falou, eu não temo a Deus, mas eu não aguento mais essa viúva, e julgou a causa da mulher. E Jesus ali está falando da importância de perseverar em oração. Mas eu estou orando e nada muda, mas eu estou orando e parece que eu não vejo sinal. Persevere em oração. Deus há de ouvir e de trazer paz e direção ao teu coração. Versículo 14, a prática da vida cristã. Depois de tudo que vimos antes, fomos alcançados pelo poder do Evangelho. Abençoem aqueles que perseguem vocês. Abençoe e não amaldiçoem. Que ordenança difícil, né? Tem alguém te perseguindo, alguém pegando no seu pé, e você abençoa aquela pessoa. E você fala de Jesus para ela. E você ou alguém que conhece Jesus, e você ama aquela pessoa. Eu já contei aqui na igreja que eu trabalhava no escritório de engenharia, e eu usava um software, e a empresa adotou um outro software, que eu não conhecia, mas um colega conhecia aquele software, e esse colega era um pouco vaidoso, assim, um pouco, o pessoal chamava de pavão, queria aparecer no meio do escritório, mostrar que sabia. Talvez você conheça alguém assim. E eu tive que me sujeitar, mesmo conhecendo bem o outro software, que era o AutoCAD, mas me sujeitar a pedir ao nosso colega de trabalho que me ensinasse o MicroStation, que era o outro software de desenho que a gente ia usar. E eu chegava lá, às vezes eu ia fazendo as coisas, mas como é que faz esse comando? Faz assim, faz assado, não sei o quê. Às vezes eu perguntava alguma coisa, ele falava bem alto no meio do escritório para todo mundo. Você não sabe isso, você não entendeu? Você não sabe fazer esse comando tão simples que não sei o quê. Eu não sei não, por isso que eu estou te perguntando. Amém, Senhor, dá-me graça, abençoar os que perseguem. E fiquei nessa um tempo. O que aconteceu? As coisas mudam, eu já contei isso aqui na igreja. Passou um tempo, a empresa teve que adotar o AutoCAD, e eu já usava o AutoCAD há muitos anos, acho que há mais de 10 anos. E eu voava no AutoCAD, que eu peguei o AutoCAD for DOS, Bruno. Aí tinha AutoCAD for DOS e AutoCAD for Windows. Eu ando assim, tem essas coisas. Então eu peguei lá o AutoCAD for DOS,
Peguei muita coisa antiga, já voava baixo no AutoCAD. E aí, o que aconteceu? O rapaz sabia MicroStation, não sabia nada de AutoCAD, agora ele tinha que aprender AutoCAD. Quem ia ser o professor dele? Esse que vos fala. E chegou agora, alguns falam, né? Vingança é um prato para ser comido frio. Só que a Bíblia sabe de mim. Não cante essa música. Mas a Bíblia fala diferente. A Bíblia fala que a vingança pertence ao Senhor. Aqui que eu fiz. Agora, com a faca e o queijo na mão, eu deixei a faca de lado e fui ensinar humildemente o AutoCAD para ele. O que você precisar, eu estou aqui. Ó, toma a apostila que eu preparei. Pode aprender. O que você tiver dúvida, quebrei. Ele ficou desnorteado, porque ele pensou, né? Caramba, eu fiquei humilhando o cara até ele aprender o MicroStation, agora ele vai me ensinar o AutoCAD e ele vai acabar comigo ou não. Eu não sou crente, já era. Já sou cristão, então tem que dar outra face, tem que abençoar os que me perseguem. Não, o que você precisar, estou à disposição. Aí virou uma moça comigo, me tratava super bem. A glória a Deus, eu tive a oportunidade de fazer aquilo que a palavra fala, de honrar aquele que não tinha me honrado, e eu creio que nisso eu estava honrando o Senhor. Então, o testemunho, eu não dou muitos testemunhos pessoais, mas às vezes eu penso ser pertinente, porque às vezes no teu ambiente de trabalho você pode estar vivendo isso, alguém te perseguindo, alguém te fazendo mal. Honre ao Senhor, haja como ele fala aqui, abençoe aqueles que o perseguem, quem vai te honrar é o Senhor. No caso, eu fui honrado e Deus me abençoou, pude ensinar o AutoCAD para ele com alegria. E o que aconteceu? Quando a barca passou da empresa, não que eu quisesse isso de forma alguma, mas ele foi um dos primeiros a embarcar. E eu fui de 100 funcionários que tinha no Rio de Janeiro, eu fiquei com os 3 últimos a ser mandado embora. Fiquei lá ainda agarrado ali na empresa até fechar, não tinha mais como segurar ninguém no Rio de Janeiro e mandar embora. Porque eu também não queria ir para São Paulo. Então Deus me honrou, literalmente até o fim, até pagar luzes e mais um pouco naquela empresa. Eu me senti honrado pelo Senhor. Então honre a Deus, abençoe os que vos perseguem. É o que ele diz aqui. Ele diz no versículo 15, alegre com os que se alegram e chorem com os que choram. Precisamos chorar com os que choram. Não menospreze a dor do outro. Tudo que vimos antes, irmãos, o fato de termos sido alcançados por Deus, termos sido perdoados pelo Senhor, termos sido alcançados pela graça de Deus, deve nos levar a ter compaixão, misericórdia, chorar com os que choram, mas também se alegrar com os que se alegram. Tem gente que até tem facilidade de chorar com os que choram, mas quando alguém se alegra e ganha uma coisa, principalmente se era uma coisa que você queria, a pessoa fica com dificuldade de se alegrar. Você queria muito ter um carro novo e você não consegue, só fica andando com a sua latinha velha lá para cima e para baixo, e é aquela pessoa que é seu irmão, você ama no seu, mas ele compra um carro novinho e ainda vai te mostrar, vamos dar uma volta. Alegre-se com o irmão. Deus vai te abençoar e seja feliz com aquilo que Deus tem te dado. Às vezes é mais difícil alegrar com os que se alegram do que chorar com os que choram. Cuidado com isso. Versículo 16. Tenham o mesmo modo de pensar de uns para com os outros. Em vez de serem orgulhosos, sejam solidários com os humildes. Não sejam sábios aos seus próprios olhos. Não paguem a ninguém mal por mal. Procurem fazer o bem diante de todos. Se possível, guarde bem essa introdução aí. Se possível, no que depender de vocês, vivam em paz com todas as pessoas. Por que Paulo falou se possível no que depender de vocês? Porque às vezes não é possível. E às vezes não depende de vocês. Eu quero viver em paz, mas a pessoa não quer viver em paz, aí já não depende de mim. Então, no que depende de vocês, vive em paz com todo mundo. Mas se a pessoa não quer papo contigo, aí você não tem mais o que fazer. Então, Paulo é bem realista. Se possível, no que depender de vocês, tenha paz com todos. E aí, o texto que eu citei está logo embaixo. A mim pertence a vingança. E o versículo 20. Se o inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. Se tiver sede, dá-lhe de beber. Fazendo isto, você amontoará brasas vivas sobre a cabeça dele. E leia em voz bem alto o versículo 21. Não se deixe vencer pelo mal, mas vença o mal com o bem. Vamos ler de novo esse versículo, que ele é muito importante. Não se deixe vencer pelo mal, mas vença o mal com o bem. E Deus vai te honrar. Ah, pastor, mas você não sabe da minha vida, não sabe o que eu estou passando. Alguns eu sei, outros eu não sei mesmo não. Mas eu sei que a palavra de Deus promete, Deus é fiel para cumprir. Você honrar ao Senhor, não ao pastor, ao que o pastor está falando, ao que eu estou falando, à luz das Escrituras, Deus vai te honrar. Porque Deus tem compromisso com a sua palavra. Então Ele é fiel. Não se deixe vencer pelo mal, vença o mal por bem. E na sequência, ele fala do texto que preguei pela manhã, da nossa sujeição às autoridades, que também tem a ver com isso. Nós nos sujeitamos às autoridades superiores, governamentais, como eu preguei pela manhã, porque nós fomos alcançados por Cristo e devemos honrar a Deus. E por dever de consciência. Mas se você quiser saber sobre isso, ouça a mensagem da manhã se você não esteve pela manhã. O anúncio de Paulo, o Evangelho.
O problema que Paulo anuncia: todos pecaram e carecem da glória de Deus. A solução: Deus em Cristo nos reconciliou consigo mesmo. E agora? Fomos reconciliados. Mas Deus provou o seu amor para conosco, tendo Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Devemos viver uma vida que glorifica o Senhor. Talvez não seja a vida que você queira viver. Talvez você tenha que tomar atitudes que vão ferir o seu ego. Talvez você vai ter que rejeitar aquela sua antiga tendência de fazer as coisas na força do teu braço, de falar o que vem à cabeça. Já viu aquele super sincero, né? Já falei aqui na igreja. Não, fala o que vem na cabeça. Bateu, levou. Falo mesmo, não quero nem saber. O cristão não deve ser assim, irmão. O cristão precisa guardar o seu lábio e saber o que falar, a hora de falar, a forma de falar, se deseja glorificar ao Senhor. Então que nós vivamos uma vida na prática, que reflita que nós fomos alcançados pela graça de Deus. Fomos alcançados pelo amor de Jesus. E levemos esse evangelho a outros. Se a gente mastigar, ruminar um pouquinho essas verdades em nossos corações, isso pode trazer grande benefício para a nossa alma e nos fazer ser mais misericordioso com o próximo e mais desejoso de levar esse evangelho que nos alcançou para outros também. Porque Jesus estendeu a sua mão para nós e nós desejamos que Ele estenda a sua mão para outros também. Vamos orar, feche seus olhos.